Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Saber, o podcast da Saber Contábil. Aqui você encontra conteúdo relevante para alavancar o seu negócio. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, Bruno Magalhães. Ele que é cristão, marido da Fernanda, pai de 3 e empresário especialista em tecnologia e vendas para implantação de processos comerciais e modelos de negócio. Um cara incrível, cliente e parceiro da Saber Contábil. Bruno, seja muito bem-vindo ao Pode Saber. É um prazer imenso recebê-lo aqui hoje para falar desse tema que a gente não aprende na escola. Jamais. Que é empreendedorismo. O conteúdo que nós vamos trazer aqui hoje é relevante para os empresários que estão começando, que pretendem começar ou que já estão na jornada e não estão conseguindo alavancar o seu negócio. Luiz, quero agradecer pela oportunidade e, de fato, é um assunto que a gente não aprende na escola, geralmente não aprende na faculdade e serve para todo mundo, não só para o empresário que está começando, mas para quem já está empreendendo há muito tempo, que a gente, como empresário, tem que se reinventar todos os dias. E também para quem não é empresário, né? Porque a gente tem um empreendedor e a gente tem um intraempreendedor. Sim. Então aquele cara que não quer empreender, não quer correr risco, tem que empreender dentro da empresa de outra pessoa. Então acho que esse assunto vai agregar para todo mundo. Vai sim. É até engraçado. Quando eu formei em Ciências Contábeis, fiz o curso de graduação. Então assim, é um leque muito grande de oportunidades para se atuar na área. Muito. E a única opção que eu não cogitava era empreender o meu próprio negócio, abrir o meu escritório, ter o meu escritório, nunca passou pela minha cabeça. Eu queria fazer auditoria, ser auditor independente numa KPMG, numa Deloitte, ou um auditor fiscal da Receita Federal, fazer um concurso público, Receita Estadual. Esse era o meu objetivo. Só que a vida é engraçada. A vida vai nos levando a caminhos que você não imagina e as oportunidades vão batendo na porta. Sim, e Deus sabe o que faz, né? Ele já tinha te dado, já estava aí dentro de você o conhecimento e a vontade de ser empreendedor, cara. Só precisava estar no momento certo. Com certeza. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus, exatamente. Bruno, você é empresário na área de tecnologia e vendas. Me conta como isso aconteceu. Como foi sua trajetória até chegar até aqui? Cara, eu sou de Paracatu, eu não sou de Uberlândia. Eu venho de uma família um pouco disfuncional, tive uma infância um pouco traumática. E ali com os meus 19 anos, cara, ontem eu estava até conversando com meu tio, não sei o que aconteceu. Em 10 dias eu tomei a decisão de sair de Paracatu e vir para Uberlândia. 10 dias. Eu lembro até hoje, dia 10 de janeiro, acho que de 2007. Eu vim com meu primo para ele poder fazer a matrícula dele na Unitri, ele estudava na Unitri. E ele falou, Bruno, vamos comigo? Eu falei, vamos. Cara, quando eu cheguei na Unitri, que eu vi aquela faculdade daquele tamanho, falei, cara, eu estudava numa faculdade pequena, de cidade pequena, falei, cara, que cidade é essa? Eu vou mudar pra cá. Isso foi dia 10 de janeiro. Quando foi dia 20 de janeiro, tinha reunião de família em Uberlândia e eu vim pra Uberlândia nessa reunião de família e já vim com a mudança em cima. E chegou aqui, fizemos uma reunião de família, na hora de ir embora, meu pai falou, e aí, onde é que você vai morar? Eu falei, cara, não sei, não pensei nisso. Ele falou, como assim você não pensou nisso? Eu falei, cara, não pensei, eu só queria vir. A gente tem 2 primos meus que moram aqui, vamos na casa deles ver se tem um lugar pra eu dormir uns dias lá até arrumar um emprego. E vim pra cá, cara. Louco, né? Louco. Porque eu vim e não tinha emprego, não tinha onde morar. Não tinha nada, cara. Vim com a cara e a coragem, mas eu tinha no meu coração que era pra onde eu tinha que vir. Deus me guiou. E aí eu consegui o meu primeiro emprego pra ganhar R$280, cara. 280, era meio salário mínimo na época. E de lá pra cá eu comecei a me desenvolver, eu sempre fui um cara muito dedicado, eu sempre me preocupei em entregar mais do que eu era pago para fazer, tanto que eu cresci muito rápido na minha carreira em Paracatu, depois eu vim para Uberlândia, passei por algumas empresas, Souza Cruz, Algar, algumas empresas, só que num determinado momento eu senti que eu queria algo mais, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, onde eu assumi essa empresa, ela tinha um cliente. E quando eu saí dessa empresa, eu já tinha fechado em torno de uns 90 clientes para essa empresa. Em 2 anos de trabalho, a gente conseguiu montar time. Ou seja, eu tive a oportunidade de intraempreender na empresa desse cara. Sou muito grato pela oportunidade que ele me deu, porque eu literalmente tratava a empresa como se fosse minha.
Top. Porque eu já empreendia dentro da empresa dele, entendeu? Só que eu tomei tanto amor pela empresa que parecia que ela era minha, só que ela não era. E aí o dia que a gente rompeu o contrato, eu tive uma porrada, né? Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí um amigo meu, uma vez conversando comigo, algumas semanas depois, falou, Bruno, você conseguiu levantar a empresa de um cara, por que você não abre uma para você? Então eu comecei a empreender por necessidade e não por propósito. Caraca. E tá tudo bem, porque a maioria dos empresários começam a empreender por necessidade. Sim. E aí em 2015 eu quebrei, vi que eu quebrei por alguns motivos de gestão, de falta de conhecimento, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. E o meu destravar aconteceu no Empretec do Sebrae. Quando eu quebrei, eu fui fazer um Empretec e ali eu saí mais destruído do que eu entrei no Empretec. Nossa. Porque o Empretec me mostrou o seguinte, cara, você quebrou por incompetência sua, por falta de conhecimento, por falta de gestão, por arrogância, por prepotência. Soco no estômago. E aí eu comecei tudo do zero em 2015. E aí com o passar do tempo eu entendi que a única forma de eu fazer a minha empresa escalar era de fato investir em vendas. Então eu comecei a estudar muito sobre vendas. Eu já vinha da área de tecnologia, então tecnologia não era um desafio para mim. E a gente conseguiu reerguer a empresa, começar a escalar. E hoje a gente está com um pouco mais de 23 funcionários, fatura um pouco mais de 2,5 milhões por ano. Mas eu consegui de fato chegar nessa posição de marketing, de trabalhar com marketing, vendas e tecnologia, por apanhar muito na minha trajetória e entender que, cara, não tinha outra forma. Era a única forma de eu chegar onde eu cheguei hoje, era entender desses assuntos. Eu comecei a estudar, cara, e investir pesado em conhecimento e em mentorias para conseguir entender como é que o mercado funcionava. Para o empresário, para o pequeno empreendedor que nos acompanha aqui nesse podcast, quando você fala que estudava todo esse conteúdo de vendas, de marketing, de tecnologia, onde que você buscou esses estudos? Cara, inicialmente eu comecei a fazer muito curso online. Eu não sou um cara muito de leitura, confesso. Na verdade, é um esforço muito grande para mim conseguir sentar e ler um livro. Então eu comecei a ver muito podcast. Os podcasts que eu consumia, podcast do Marcelo Germano, foi um podcast assim que, cara, revolucionou a minha forma de gestão, de ver como que uma empresa funciona. E com o passar do tempo, conforme a empresa tinha condições de pagar novos cursos para mim, eu comecei a fazer mentorias em São Paulo, comecei a fazer mentoria com outras pessoas. Então hoje eu já passei pelo G4, eu fiz várias mentorias no G4, fiz algumas mentorias com aquela galera do Marçal ali, que eles têm bastante mentoria bacana para a área de empreendedorismo. Então, o conhecimento, cara, e isso nós estamos falando de uma época que a gente não tinha tanta mentoria igual a gente tem hoje. Lá atrás, quando eu comecei, cara, era YouTube. Era YouTube, Google, ler artigo. Isso aí eu conseguia ler, eu não consigo sentar para ler um livro, mas um artigo ali na área que eu estou buscando eu já tinha facilidade. Legal. Então eu comecei ali com Google e YouTube. E depois que a empresa foi crescendo, eu fui colhendo resultado daquele conhecimento que eu estava adquirindo, a empresa começou a investir em novas mentorias para mim. E aí hoje eu consigo fazer mentorias mais caras. Mas para quem não tem essa condição e quer sair do ponto A e ponto B, cara, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Não tem desculpa. Quem quer vai lá e faz. Então tem Google, tem YouTube, tem muito conteúdo gratuito. Tem muito conteúdo gratuito. Tem muito conteúdo, cara. Tem muito conteúdo. Então assim, super indico, pessoal. Entra no Spotify e procura lá por EAG, Escola Autogerenciável. Cara, o podcast do Marcelo Germano, o que ele entrega no podcast já é uma mentoria. Se você assistir um podcast por dia, você já vai revolucionar a gestão da sua empresa. Não tem como você não ter resultado só pelo podcast. Aí você imagina a mentoria. Eu ainda não fiz o EAG e está na minha lista de mentorias para fazer. Caraca. De imersão, né? O EAG é uma imersão. Muito bom. Bruno, na sua opinião, quais os principais desafios de um empreendedor iniciante? O que um empreendedor, o empresário virgem, precisa saber antes de abrir um negócio? Cara, acho que a primeira coisa que precisa saber é que não vai ser fácil, né? Porque a gente tem muita gente achando que eu vou empreender porque eu não quero ter patrão. Meu amigo, a única coisa que você está trocando é um patrão por vários. Porque seus clientes vão passar a ser seu patrão. Então esquece, tira isso da sua cabeça. Não vai ser fácil. Mas não é impossível.
Então, para quem tá começando, eu recomendaria focar em 3 pilares. Esses são os 3 pilares que eu uso hoje na minha empresa e que eu acho muito importante você avaliar. Primeiro pilar, cultura, parece balela, mas não é. O segundo pilar, modelo de negócio. E o terceiro pilar, vendas. Por quê? Cultura vai fazer com que você atraia bons talentos para sua empresa. Modelo de negócio vai garantir que você tenha um modelo de negócio sustentável e lucrativo. E vendas, porque é o combustível de qualquer empresa. Então, não tem como uma empresa sobreviver sem vendas. Então, cara, foca nesses 3 pilares. Não precisa fazer muita coisa, não precisa ficar criando firula. É aquilo que o Ricardo fala, é empreendedor raiz. Cara, vai lá e faz o básico bem feito. Depois que você fizer o básico bem feito, você começa a pensar em outras coisas. Isso foi uma frustração minha durante muitos anos. Esse ano, o ano passado, foi o primeiro ano que a gente conseguiu fazer um planejamento estratégico muito mal feito. E esse ano a gente fez um planejamento estratégico bem feito, com tudo dentro do que tem que ser feito. Mas durante anos eu fiquei me cobrando pelo fato de não conseguir fazer um planejamento estratégico. Até o momento que eu entendi que não era o momento de eu focar em planejamento estratégico. Meu foco tinha que estar em pessoas e em vendas. Top. Então, uma coisa que eu indico para o empresário que está começando agora, foca nesses 3 pilares e para de ouvir guru de internet e entenda o que a sua empresa precisa que seja feito e faça aquilo. Não precisa fazer muita coisa, tentar criar um universo daquilo que você vê na internet. Aquilo que você vê na internet funcionou para aquela pessoa. Então, entenda o que você precisa e o que vai funcionar para você e foca naquilo. Ponto final. Cara, assim, você falando isso, eu chego a arrepiar. Porque realmente é o básico bem feito. É o básico bem feito, cara. Se você tem uma empresa, qualquer negócio, seja uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço, quando você fala de cultura, porque é pessoas. Você precisa de pessoas engajadas. Empresas são feitas de pessoas. Engajadas dentro de um propósito que vai atingir o objetivo do seu negócio. Um modelo de negócio que seja lucrativo, que tenha caixa. Que gere caixa. Que gere caixa, que seja lucrativo. Porque senão, você vai morrer. Por que a estatística tá aí? Sebrae, IBGE? Cara, desde quando eu me conheço por gente, essa estatística existe. 50% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Cara, é maluquice. Essa estatística não muda. E aí, eu falei para vocês os 3 pilares que eu acho que o empresário tem que trabalhar como empreendedor. Mas é aquilo que a gente aprende muito no MAP, né? Sim. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, olhando para o CPF, cara, eu acho que o mais importante é o ego. Cara, não deixa o ego tomar conta de você. Eu quebrei em 2015 por causa de ego. O ego de eu sou empreendedor, o ego de eu tenho uma empresa, o ego eu sou dono. Cara, isso não vale nada. Porque o papel do empreendedor é ser líder. E ser líder é formar pessoas para fazer as coisas melhor que você. E durante muito tempo o meu ego fazia com que eu fosse centralizador, mantesse tudo sob o meu controle, porque eu queria me sentir empoderado, e eu não conseguia formar outras pessoas. Por isso que eu fiquei anos patinando e não crescia. Nossa. Então, cara... Você se limita. Você se limita, entendeu? Então, é importantíssimo que o empreendedor, quando ele está começando, ele entender que pode ser que hoje ele não tenha dinheiro para trazer pessoas para trabalhar para ele. Mas assim que... para trabalhar com ele, né? Não para ele, mas com ele. Isso é um ponto que precisa ser trabalhado também. Então, ninguém trabalha para você, trabalha com você. Então, quando ele tiver a oportunidade de trazer uma pessoa para trabalhar com ele, ele precisa entender que o papel dele é desenvolver aquela pessoa para fazer o que ele faz melhor ou para fazer melhor aquilo que ele não sabe fazer. Simples assim. Isso é muito forte. Muito forte, cara. E isso foi uma virada de chave, assim, que eu demorei muito para quebrar, mas quando eu quebrei, eu comecei a colher resultado muito rápido, muito rápido. Muito bom. Entrando nessa questão, eu vou citar alguns pontos aqui que são estratégias para o negócio. Então, gerir processos, liderar pessoas, criar novas tecnologias, ter os números nas mãos para tomadas de decisões. São funções de um gestor de alta performance. Conte para nós os seus maiores desafios que você tem nos seus negócios em relação a essa gestão de alta performance, dentro da trajetória da jornada que você conquistou e fez crescer o seu negócio até aqui. Cara, eu sempre fui um cara da tecnologia. Então eu sempre tive muita facilidade de implantar sistema, implantar software.
Então a minha empresa, desde quando ela surgiu, ela tem um ERP. Olha que maluquice, eu nunca fiz a gestão da minha empresa na planilha de Excel. Então eu sempre tive um ERP. Então qual que é o maior desafio ali? É você como empreendedor, como gestor, identificar as dores da sua empresa e ter pessoas engajadas para poder implementar aquilo. Então hoje a gente foca muito, hoje na maturidade que a gente foca muito em processos, em tecnologia e em pessoas. Mas para o empreendedor que está começando, cara, ter os dados da empresa, eu acho que é o ponto mais importante. Mesmo que seja no Excel. Não é porque eu não usei Excel que você não precisa utilizar. Sim. Eu sou da área de tecnologia, eu tive facilidade para fazer isso, talvez você não tenha. Então é importante ter os números da empresa. O que não é gerenciado, o que não é metrificado, não pode ser gerenciado. E o empresário, às vezes, ele fica tão preso na operação, querendo entregar, ou vender, e não analisa os resultados. Então, cara, eu acho que para que você consiga, de fato, seguir nessa linha que você acabou de falar ali, para mim resume em 3 coisas. Os 3 R's. Ritmo, rotina e ritual. Eu sou um cara muito indisciplinado. E durante muito tempo eu não tive resultado exatamente por não ter rotina. Hoje eu tenho na minha agenda tudo controlado que precisa ser feito e tenho na minha agenda lá, né, o fluxo de caixa, resultado de vendas. Então eu acho que a constância nesses 3 R's vai fazer com que você tenha os dados que você precisa, que você implante as tecnologias que você precisa, que você tenha a cultura que você precisa. É constância. Durante muito tempo eu marcava reunião e não aparecia. Vamos fazer uma reunião semanal para analisar os números do comercial? Sim, vamos. Aí ela marcava. Cara, hoje não dá, vamos jogar para semana que vem. Então a procrastinação empresarial, cara, ferra com tudo. Você deixa de priorizar a estratégia do seu estratégia negócio. E fica focado na operação. E não é fácil sair da operação. Sim. Não acho que vai ser fácil sair da operação. Você tem que querer. Eu demorei 4 anos para sair da operação da minha empresa. 4 anos. 4 anos. Só que tem uma coisa. No dia que eu decidi que eu queria sair, eu fiz isso em 8 meses. Caraca. Não foi da noite pro dia. Não foi da noite pro dia. 8 meses se preparando, se planejando, delegando. Exatamente. Mas o que acontece? Por que eu falo que eu demorei 4 anos? Porque eu falava que eu queria sair da operação, mas era da boca para fora. Eu não tinha ação, eu não tinha ritmo, eu não tinha ritual para fazer isso. Eu não tinha constância. Então eu fiquei 3 anos e 4 meses falando, não, eu quero sair da operação. Não queria, cara. No dia que eu decidi, falei, eu vou sair da operação, eu foquei em formar pessoas para fazer aquilo que eu não podia mais parar para fazer, porque eu tinha que olhar para os dados da empresa. E em 8 meses eu consegui sair da operação. Muito rápido. Muito rápido. Se a gente pega 8 meses, é um tempo longo. É um tempo. Mas para uma mudança. Mas para uma mudança de hábito que vinha há quase uma década, é muito rápido. Nossa. Mas o quê? O querer. Entendeu? Então, cara, ter dados da empresa é importante, né? Porque você precisa saber onde é que está o gap da sua operação, onde é que está o gap da sua empresa, se o seu modelo de negócio funciona ou não. Então é sim importante. Ter tecnologia é importante. Agora, ter tecnologia é importante, a tecnologia que está dentro do orçamento da sua empresa e que vai te entregar o resultado que você espera. Não precisa fazer coisa extraordinária. Em cada momento da sua empresa, você vai ter que investir em tecnologias diferentes, em softwares diferentes e tudo mais. E sempre, cara, sempre olhar para pessoas. Isso foi um aprendizado muito grande. Eu demorei muito, porque eu venho da área de tecnologia. Sim. Aquela dificuldade para lidar com pessoas. Tive que me desenvolver muito. Mas quando eu entendi que empresas são feitas de pessoas e que pessoas compram de pessoas, eu falei, cara, então na verdade o CNPJ ele nada mais é do que um acordo jurídico. Sim. O resto tudo se trata de CPF. Simples assim. O CNPJ ele é só um papel ali na junta comercial para fechar um acordo jurídico. Todo o resto gira em torno de CPF. Não tem como. Caraca, muito bom. É desafiador lidar com gente, né? Lidar com pessoas. Mas quando a gente realmente entende, se desenvolve, cria uma empatia, Sim. cria um senso de liderar,
dentro de um propósito e dentro de uma cultura definida, tudo faz sentido. Faz sentido para a empresa, porque a empresa ela nasceu para crescer, para prosperar, para ser lucrativa. Pra dar lucro, exatamente. E você, como empresário, não consegue fazer isso sozinho. Nunca. Você depende, você pode criar o melhor processo, você pode contratar a melhor tecnologia, fazer a implantação do melhor ERP. Se você não tiver pessoas engajadas no seu propósito e de forma clara que vai atender aqueles objetivos da empresa, dentro de uma cultura que ele se sinta pertencente e abrace de fato aquele negócio e empreenda junto com você, não vai. Porque tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Por exemplo, quando a gente foi implementar cultura na empresa, eu não estava alinhado e comprometido com a cultura, porque, como eu te falei, eu não tinha maturidade para entender daquilo. E a gente começou essa implantação dessa cultura. A cultura que foi implementada não foi uma cultura que eu acreditava, mas me ajudou, porque ela existia de uma forma intencional. Isso é outra coisa que os empresários precisam entender. Se alguém chegar, na maioria dos empresários hoje, perguntar, sua empresa tem cultura, qual vai ser a resposta dele? Não sei. O que é cultura? Ele vai falar que não. Só que tem. Toda empresa tem cultura. 100% dela tem cultura. Só que ela pode ter sido intencional, porque você implantou, ou ela pode ser não intencional, porque os funcionários implantaram do jeito que queriam. E às vezes até inconsciente, né? Não, isso acontece. É inconsciente. E toda empresa vai ter cultura. Você pode, em toda empresa, se você chegar, sentar, ficar 10 minutos observando o comportamento das pessoas, a frequência de reunião, em 5 minutos você consegue traçar a cultura de uma empresa. Então ela sempre vai existir. Então você tem que escolher se ela é intencional ou não. Quando isso aconteceu, a minha esposa estava me ajudando muito com isso, ela revolucionou a forma de fazer a gestão da empresa, ela começou a implantar a cultura. Era uma cultura que eu não acreditava. Mas isso fez com que eu mergulhasse nesse mundo, entendesse a importância e um ano depois eu falar, cara, isso aqui é magnífico. Olha o resultado que a gente está coletando. Imagina se eu pegar isso daqui agora, colocar de fato o meu DNA e fazer acontecer. Caramba. E aí foi quando eu transformei, refiz toda a cultura e falei, cara, agora a cultura vai ser do meu jeito. Vai ser uma cultura de alta performance, de resultado, entendeu? Vai ter pressão, mas todo mundo vai ser reconhecido pelo resultado que vai ser gerado. Cara, a gente deu um boom. Então, a cultura, ela traz um resultado que, na maioria das vezes, no começo, ela é imensurável. Por isso que as pessoas não dão tanto valor. Você não consegue mensurar o resultado colhido. Exatamente. Mas depois de um tempo, você vai ver o resultado nos números da empresa. E dói implementar cultura. Dói demais. Você está trabalhando com pessoas que têm histórias, que têm perfis diferentes. Dói muito, entendeu? E a gente falou assim, cara, quando a gente começar a implementar isso, que a gente está disposto a pagar o preço, parte do time que está aqui vai sair. Com certeza. A gente tinha ciência. Entendeu? Eu nem falaria maçãs podres, porque assim, isso foi uma coisa que durante muito tempo eu falava, pô, esse cara é um profissional ruim, eu não quero esse cara no meu time. Eu sempre responsabilizava as pessoas pelas falhas. Na verdade, a falha era eu como líder. Sim. Então eu acho que não existe profissional ruim, eu acho que existe profissional na empresa errada, no lugar errado e no momento errado. Sim. Eu tive bons profissionais que dentro da minha empresa não entregaram resultado nenhum, mas quando saíram foram para outra empresa e entregaram um ótimo resultado. Então das duas, uma, ou ele não pertencia à minha cultura, ou eu falhei como líder. Simples assim. Não coloquei ele no lugar certo. Não coloquei no lugar certo, então não fez o meu papel como líder. Sim. Eu não soube colocar a pessoa no lugar certo. Então a cultura, o que ela faz? Ela atrai, ela repele, ela promove. Ela atrai bons talentos, ela repele quem não tem afinidade com a cultura e ela promove quem tem afinidade com a cultura e está entregando resultado. Muito bom. Simples assim. E quando você fala que sua esposa te ajudou a implementar essa cultura, ela te ajudou de que forma? Ela já tinha uma formação nessa área? Ela que me apresentou. Foi tudo isso? Porque às vezes quem está nos ouvindo fala, nossa, beleza, eu quero isso aí. Por onde eu começo? Cara, olha que bacana. Ela que me apresentou o podcast do Marcelo Germán. Como ela é psicanalista e ela é da área de pessoas, ela ama desenvolver pessoas e ajudar pessoas, eu acho que o papel dela foi mais de esposa do que de sócia. Entendi. Porque o desafio dela não era implementar a cultura, era mudar a minha mentalidade. Caraca. Entendeu? Porque eu não aceitava isso. Então quando eu falo que ela me ajudou Bruno como pessoa.
a mudar meu mindset e enxergar a importância da cultura. Primeiro você, empresário. Primeiro eu, empresário. Então, assim, ela tentou implementar a cultura por diversas vezes e não conseguia porque eu, CPF, lembra? Não existe CNPJ forte, CPF fraco. Eu, CPF, não aceitava aquilo. Então, ela teve que fazer todo um trabalho de mudança de mentalidade, me mostrar os benefícios, resultados. Aí eu comecei a consumir os conteúdos do Marcelo. Ela me acompanhava, a gente conversava, aí a gente montou um grupo de estudo dentro da empresa, todo mundo começou a estudar. Então teve que acontecer uma mudança de mentalidade para que a cultura começasse a ser implementada. E aí na primeira abertura que eu tive, eu falei, tá, então vamos começar a fazer isso. Mesmo cético. Aí ela começou a trabalhar método Kumbuka, missão, visão, valores. Então agora a gente vai de fato viver aquilo. Aí a gente conheceu uma expressão chamada anomia. Anomia. O que é anomia? É você não viver aquilo que se fala. Então isso foi uma das coisas que a gente colocou na primeira versão que a gente tinha na nossa cultura. Aqui nós não vivemos em anomia. O que a gente fala, a gente vive. Então a partir daquele momento que a gente colocou aquilo, o cerco fechou para mim. Falei, agora irmão, não adianta, não tem para onde correr. Se você concorda ou não, você vai ter que cumprir. Porque se você falou, tá na cultura, tá nos princípios, nos valores, na missão, na visão da empresa, é inegociável. É inegociável. E aí, cara, eu comecei a tomar gosto por isso e contaminar a galera. E a galera começou a gostar. E aí a gente começou a criar grupo de estudos, desenvolver pessoas. Porque a gente entendeu que não adiantava eu querer ficar com pessoas dentro da empresa que não queriam se desenvolver. Sim. Profissionalmente e ou pessoalmente. Por que eu falo e ou? Porque você não vai ter só líder da empresa. Se tiver só líder na empresa, cara, vai virar um caos. Sim. Você vai ter pessoas ali da operação que não querem se desenvolver profissionalmente. E tá tudo bem desde que ela entregue o resultado daquilo que ela precisa fazer. Sim. Mas ela como pessoa, ela tem que querer se desenvolver. Sim. Então eu posso manter dentro da minha empresa uma pessoa que não quer crescer profissionalmente porque ela é do perfil... É do perfil dela. É do perfil dela. Cara, eu ganhando meu saláriozinho, tal, eu vou te entregar o melhor que eu posso, vou cumprir, vou entregar resultado, mas eu não quero dor de cabeça, eu não quero ser líder. Tá tudo bem. Mas você mantém uma pessoa que não quer se desenvolver como ser humano, aí não. Aí a gente começou a investir em desenvolvimento pessoal e profissional. Entendeu? E aí foi quando a gente começou a de fato dar um boom. E aí a gente começou a montar grupos de estudos, tanto para a área profissional quanto para a área pessoal. E ali você começa a repelir as pessoas que não têm fit com a empresa e atrair as pessoas que têm fit. Então, nossa, muito importante bom. Isso. Aqui na Saber Contábil, dentro da nossa cultura, a gente trabalha muito a questão da leveza. Não leveza no sentido de ser mole ou de não ter pressão. Porque acaba que a nossa atividade de contabilidade, ela é uma atividade muito estressante, desgastante, pesada, no sentido de uma quantidade muito grande de obrigações, todas com prazos apertados, um volume de informação muito grande. E responsabilidade altíssima. Responsabilidade altíssima, com chance de erro altíssimo. Então, se os nossos processos têm que ser muito bem definidos, as pessoas muito bem treinadas, porque a chance de erro é grande e tudo tem multa. Sim. Então, tende a ser, e assim, a maioria dos escritórios tradicionais, o clima é pesado. Então a gente trabalha muito para que o nosso clima, a nossa cultura seja um ambiente leve, um ambiente colaborativo, um ambiente de comunicação. Então quando a gente fundou a Saber, a gente já pensou no ambiente integrado, a gente já quebrou o padrão de escritório, um setor em cada lugar. Não, vai todo mundo junto. Todo mundo se vendo. Misturado, conversando, interagindo, porque isso já quebra uma barreira física. Sim. Mas todos os dias a gente tem que trabalhar. Então sempre que tem um problema, a gente volta nos nossos valores, na nossa cultura, para lembrar que tem que ser leve. Então, ok, vamos entender o problema? Ou seja, não viver em anomia. Não viver em anomia. Caraca, muito bom. Muito bom. Voltando, Bruno, naquela questão que você falou do empresário ter os dados nas mãos, aqui na Saber Contábil, nós atendemos muitos perfis de empresários. Então nós temos desde grandes empresários de nível de grande empresa a pequenos e médios empresários do porte empresarial, nos mais diversos ramos e regimes tributários. Mas a gente gosta às vezes de trazer o perfil do cliente de acordo com o nível de maturidade empresarial. Então assim, você está aqui hoje no nosso podcast, não é porque você está aqui, nós falamos muito bem de você e citamos como exemplo para os outros clientes. Por quê, pessoal?
Quando nós fizemos a primeira reunião com o Bruno, nós assim ficamos de queixo caído da maturidade empresarial que ele tinha no negócio dele, do nível de controle interno, do nível de análise de dados. Porque, Bruno, assim, um desafio muito grande dos empreendedores no Brasil. Eu tenho cliente que não sabe quanto que ele fatura. Não, quanto que ele fatura. Você tem noção? Ah, não, cara. Eu tenho cliente que não tem controle de fluxo de caixa. Não tem fluxo de caixa. Não cara, tem. Mas por incrível que pareça, fluxo de caixa e DRE, o balancete, é o básico. E a maioria dos empresários não tem ciência disso. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O cara não sabe quanto que ele ganha. E quando a gente teve essa conversa, a gente faturava acho que menos de 50% do que a gente fatura hoje, né? Isso há o que? 1 ano e meio atrás? 1 ano e meio. 1 ano e meio atrás. Eu sempre fui um cara muito analítico. Então, ter os dados da empresa nas mãos, cara, vai exigir de você mais boa vontade e querer do que tecnologia. A tecnologia não é para te dar dados. A tecnologia é para facilitar a coleta de dados, é para otimizar processo e muito mais. Então, muita gente fala, eu não tenho os dados da minha empresa porque eu não tenho software, porque eu não tenho isso. Cara, não existe ferramenta melhor no mundo do que o Excel. Sim. E a força de vontade. Então, eu faço mentoria com alguns empresários, eu faço consultoria com alguns empresários hoje, graças a Deus eu estou indo para essa área. E uma coisa que eu falo com o cara é o seguinte, cara, a gente precisa dessa informação. Cara, eu não tenho isso no meu RP. Falei, cara, mas você tem que ter em algum lugar. Ah, não, eu tenho, nem que seja nos e-mails. Então senta a bunda na cadeira e vai preencher a planilha de Excel. Porque a desculpa de eu não tenho esses dados, não, você tem. Ele pode não estar centralizado num lugar. Por questão de desorganização, talvez ele esteja descentralizado. Tá no e-mail, tá no WhatsApp, tá num monte de lugar. Então pega, senta a bunda na cadeira, consolida isso numa planilha de Excel e volta nos 3 R's. Começa a criar rotina de fazer isso. Ah, eu sou sozinho. Beleza. Então uma vez por semana você vai separar 1 hora para poder vasculhar seu e-mail, vasculhar seu WhatsApp, vasculhar onde tiver que vasculhar e transcrever isso tudo numa planilha de Excel para que você tenha dados para tomada de decisão. Entendeu? Então, por exemplo, a gente optou por vir para Saber Contábil exatamente por causa da política de atendimento de vocês, porque vocês querem gerar valor para o cliente. Sim. Vocês querem ser uma contabilidade consultiva. Então, como eu tinha todos esses dados, eu precisava de uma contabilidade que tinha essa mesma visão que eu para conseguir me ajudar. Então, a gente era uma empresa pequena, mas a gente sempre foi uma empresa organizada. O que é ser organizado? Não é ter tudo muito bem documentadinho. Hoje a gente tem, mas na época a gente não tinha. O que é ter organizado, cara? É saber o que está acontecendo dentro da sua empresa. Se entrou de quem que veio, se saiu, para onde que foi. Básico, bem feito. Então, quando eu vou para a área de vendas, cara, quantas propostas eu passei, quantas eu fechei. Eu quero minha taxa de conversão. Vai para o financeiro, quanto que entrou, quanto que saiu, qual que é o resultado. É o básico bem feito. Então, para mim hoje, o básico bem feito é controla suas vendas e controla suas finanças. O que são as vendas? É a torneira. O que é a finança? É o ralo. Então, aumenta a entrada de água e fecha o ralo. Sim. Simples assim. Básico bem feito. Básico bem feito. E quando você fala aí do Excel, eu tenho uma cliente que ela já é mais avançada na idade e a gente cuida dela há mais de 12 anos. Caraca, mano. E quando a gente assumiu, eu fiquei encantado, porque ela já era assim, uma senhora, e ela não entendia de tecnologia, a movimentação dela também permitia que ela fizesse dessa forma. Ela tinha um livro caixa no papel. Cara, mas ela tinha tudo controlado, ela sabia o que recebia, ela tinha gestão do fluxo de caixa dela, ela tinha gestão do que ela tinha recebido, do que ela pagou, se estava lucrativo ou não, o saldo do banco, os investimentos que estavam sendo feitos no negócio. Cara, aí está o exemplo, que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Ela não usou software, ela não usou Excel, mas ela usou um livro caixa. Qual que é a diferença desses dois? No final eu vou ter o resultado do mesmo jeito. Então, irmão, não interessa como que você está fazendo. Pega e faz. Simples assim. E para de desculpa. Os dados para tomar decisão. Para tomar decisão. Tomar decisão em cima de achismo é uma burrice que o empresário toma. Eu falo por vivência própria. Eu já fiz isso. Não façam isso.
tomar decisão por achismo é burrice. Se você precisa tomar uma decisão, você não tem os dados, vá atrás dos dados, depois toma a decisão. Simples assim. Muito bom. E por que eu cito esses exemplos de clientes? A gente sempre esclarece para o nosso time, para os nossos clientes, que o serviço de contabilidade ele é um serviço que o empresário tem que estar junto. Não é igual, por exemplo, você pega o seu carro, vai ali no Lava Jato, entrega o seu carro, deixa lá 1, 2 horas, você volta lá, você pega o seu carro limpo, você paga por aquele serviço. Ponto. O cara do Lava Jato não dependeu de você para prestar aquele serviço. De forma alguma. O serviço de contabilidade, para ele ter qualidade, para ele cumprir os requisitos legais, eu preciso do empresário. Ele é a 4 mãos. Então eu preciso que o empresário me envie a documentação na data certa, eu preciso que ele tenha um controle interno, eu preciso que ele faça um fluxo de caixa, um controle financeiro, porque é aquela informação que vai retratar lá na contabilidade, na demonstrativo de resultado do exercício, no seu balanço patrimonial, para você fazer um trabalho de partnership, para você fazer um trabalho de valuation, para você negociar a sua empresa, ver quanto que ela vale, captar investidores. Isso tudo impacta no valuation da empresa. Tudo impacta. E hoje a gente tem, parte da estrutura que a gente tem e a organização que a gente tem, e eu dou mérito, parte para saber. Porque, por exemplo, a Saber Contábil foi a primeira contabilidade que mandou uma pessoa para dentro da minha empresa para fazer uma reunião com o meu time financeiro, para orientar o meu time financeiro de como que é feito o fechamento contábil, o que precisa enviar, o que não precisa. E não foi falar assim, você precisa mandar isso, isso, isso. Não, foi assim, você precisa mandar isso por causa disso, a importância é essa, os porquês. Então, o que ela fez? Ela só não organizou essa parte contábil e a comunicação entre a nossa empresa e a Saber Contábil, como ela subiu o nível de consciência do profissional que está dentro da minha empresa. Muito bom. Talvez um nível de consciência que eu demoraria muito tempo para ela adquirir ali no dia a dia, cara, em 2, 3 reuniões que a Saber Contábil mandou uma pessoa lá para dentro, orientou e continuou dando acompanhamento depois, por e-mail, pelo WhatsApp, cara, o nível de consciência desse profissional subiu muito. Muito bom, sob a régua. Então, assim, cara, eu sou eternamente grato e satisfeito com o serviço de vocês. Não tenho o que questionar. Cara, muito feliz de ouvir esse feedback aqui nesse podcast. Bom. Muito bom. E até trazendo um gancho para essa questão do controle interno, a gente trabalha muito forte aqui o planejamento tributário. Então, quando a gente não tem um número consolidado, uma informação confiável, o planejamento tributário ele é furado. Como que eu faço um planejamento tributário para definir o melhor regime para você pagar menos impostos? Porque se você paga mais impostos, ele sangra o seu lucro, sangra o seu caixa e quebra o seu negócio. Um mau contador quebra o seu negócio. Um planejamento tributário mal feito quebra o seu negócio, porque as margens são apertadas, o mercado é competitivo. Então, o fator tributário ele é extremamente relevante. E quando eu vou fazer um planejamento tributário, que o cara não sabe qual que é o faturamento, porque ele vende sem nota. Ele não sabe quanto que ele fatura. Ele não tem um fluxo de caixa. Ele não sabe quanto que é a margem líquida dele. Se o negócio é lucrativo ou não. Se é um negócio que dá 5% de lucro líquido, se dá 10%, se dá 15%, se não dá nada, se está dando prejuízo. É um sufoco assim imenso. E vocês que sofrem mais ainda do lado de cá, né? Porque as obrigações têm que ser cumpridas e no final do mês tem que estar tudo assinado pelo contador. Tudo aí vocês têm que rebolar para poder ajudar o empresário, né, cara? É uma corresponsabilidade muito grande. Bruno, nós sabemos os desafios do empresário no Brasil. É muita burocracia, é uma carga tributária muito alta. Como que você encara essa dura realidade na gestão e estratégia dos seus negócios? Cara, você quer como que eu encaro hoje ou como que eu encarava 10 anos atrás? Pode contar os dois casos. Como que eu encarava 10 anos atrás? Como boa parte dos empresários hoje. Reclamando, culpando o governo, culpando o mercado, culpando todo mundo. Como que eu encaro hoje? Entendendo que tem duas coisas que eu preciso avaliar. E aí estudem um pouco sobre análise SWOT que vocês vão entender. Que é o que eu tenho de controle. Que eu tenho controle, ou seja, são ações internas dentro da empresa. E o que eu não tenho controle, que é o externo. Então, adianta eu espernear, eu chorar e falar que a gente paga muito imposto? Vai mudar? Não vai. Então, ponto. Vai adiantar você reclamar que é burocrático para fazer esse processo, etc. Tal. Vai resolver? Não vai. Cara, a gente vai ficar puto, a gente vai ficar com raiva. E tá tudo bem.
Só que não adianta ficar resmungando, você tem que colocar a mão na massa. Então, assim, como que eu vejo isso hoje, cara? Empreender no Brasil não é fácil. De fato não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. E nós estamos num país que, assim, empreender é muito bom. Porque a gente tem visto aí 50% das empresas fechando nos primeiros 5 anos. Isso mostra que muita gente não se qualifica para abrir empresa. Então, se você, cara, voltando naquela frase que eu acho que já está repetindo demais no podcast, mas se você faz o básico bem feito, você já se destaca dos demais empreendedores e consegue sair na frente. É porque não tem segredo. Não tem segredo. É o básico bem feito. Entendeu? É o básico bem feito e entender, obviamente, você precisa saber que existe burocracia, que o tributo é alto. Então, você tem que sentar e montar o teu modelo de negócio de uma forma que a empresa vai ser rentável. Então, ficar reclamando que o governo cobra muito imposto. Irmão, quem está pagando imposto não é você, empresário. Quem paga o imposto é o cliente final. Cara, esse é o X da questão. Entendeu? O empresário precisa entender que aquele boleto lá que chega, o DAS, no final do mês, para ele poder pagar, quem está pagando não é ele. Quem está pagando é o cliente. Exatamente. Cliente. Se você não joga o imposto em cima do teu produto, tá errado. Não precificou correto. Não precificou correto. Então quem paga imposto não é empresário, quem paga imposto é cliente final. Cara, isso é muito forte, porque nós estamos passando por uma reforma tributária. Já temos a emenda constitucional, que foi editada em dezembro de 2023, e está para sair agora a nova legislação, regulamentando tudo isso, dando maior clareza como será essa reforma que já está planejada, cronometrada. Ela vai acontecer de qualquer forma. Já foi alterada a Constituição Federal, não tem como voltar atrás. Meu Deus. E é uma reforma tributária sobre os tributos que incidem sobre o consumo. E já é fato. Vai haver aumento de arrecadação. Ou seja, o seu serviço vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. O produto que você compra no supermercado vai ficar mais caro. O carro que você compra vai ficar mais caro. Já está caro. Vai ficar mais caro. Porque vai aumentar a tributação. Então esse é um momento da gente levar maior consciência para as pessoas. Porque a gente fala muito para o empresário. Às vezes ele recebe uma guia lá de ICMS, R$10.000. Nossa, não aguento pagar imposto. Cara... Então você está tendo uma má gestão do seu fluxo de caixa, da sua precificação, das suas estratégias para gerar valor para o seu cliente, porque às vezes você está querendo captar o cliente só pelo preço. Vender a qualquer custo. Vender a qualquer custo. Porque tudo volta para o cerne do nosso tema, que é o empreendedorismo, que é gestão, é liderança, é processo, é gerar valor para o cliente, é gerar uma experiência. Por quê? Porque é esse valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Por que o cara vai lá e paga caro numa marca? Porque ele vê valor naquilo. Porque vê valor. Não é o preço que ele está pagando. O preço é escravo do valor. É o valor que ele vê naquilo. Então você, empresário, está gerando valor no seu negócio? O produto e o serviço que você entrega, ele tem valor para o seu cliente ou é só um preço baixo? E outro ponto, para você que é empreendedor, valor é o que o seu cliente vê como valor, não é o que você acha que é valor para o teu cliente. Então, ouça o teu cliente, entenda o que é valor para ele e aí você começa a vender esse valor para os seus clientes. Porque tem muito empresário que fala, mas eu gero valor para o meu cliente. Tá, mas é você que está falando ou o seu cliente falou para você? O que é valor para você talvez não seja para o seu cliente. Então entenda o que é valor para o seu cliente e não o que é para valor para você, entendeu? A gente tem filho, a gente sempre vai pensar no lado... Nunca vai ver o defeito, né? Exatamente. Agora pede outra pessoa lá, o professor na escola, o líder lá da igreja, pede para falar do seu filho. Exatamente. Às vezes ele foi desafiador lá, ele não vai falar tão bem igual você fala. Com certeza. Então assim, cara, isso aí é um ponto... A gente fechou o planejamento estratégico 2025 da empresa... e no planejamento estratégico, o nosso foco ano que vem é a experiência do cliente. O nosso foco ano que vem, todas as tomadas de decisão dentro da empresa, elas têm que estar pautadas em cima da experiência do cliente. E aí qual foi a primeira pergunta? O que é experiência para o cliente? Quem tem que responder isso? O cliente. Ponto. Vamos fazer pesquisa de satisfação, vamos ligar para o cliente, vamos ouvir o cliente, ver o que ele vê, o que ele vê como experiência, onde que a gente está acertando, onde que a gente está errando. O que pode melhorar. O que pode melhorar. Quem tem que falar isso é o cliente. Então não trabalhar com achismo, com o nosso viés do que a gente acha. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Não, isso ouve o cliente. Top. Muito ouve bom. O cliente.
Quando você fala de planejamento estratégico, a gente entende que ele é o segredo de sucesso para a empresa prosperar, gerar lucro, crescer, atingir a prosperidade. Mas nós temos uma visão, isso Brasil, estou falando Brasil, nós brasileiros temos uma visão que, quando a gente fala planejamento estratégico, eu estou falando de uma grande empresa, eu estou falando de uma empresa de grande porte, uma grande companhia. Tá, foi publicado, ó, foi feito planejamento estratégico e tal. Então eu estou ouvindo você, Bruno, empresário, falando de planejamento estratégico. Aqui na Saber a gente faz também um planejamento estratégico da nossa empresa. Às vezes a gente dá alguns insights para alguns clientes também. Mas quando a gente pega, por exemplo, o pequeno empresário que não faz o básico bem feito, como que nós vamos falar para esse cara que ele tem que fazer um planejamento estratégico? Tá. Como que ele vai fazer um planejamento estratégico? Vamos primeiro quebrar esse paradigma, esse peso da palavra planejamento estratégico. Porque isso para o empresário pequeno, cara, é pesado. Eu vivi isso. Cara, planejamento estratégico. Vamos lá. O que é um planejamento estratégico? É um plano e uma estratégia. É onde eu quero chegar e como que eu vou fazer para chegar. Cara, muito simples. Um planejamento estratégico do cara que fatura 10 mil reais por mês vai ser de um jeito. O do cara que fatura 10 milhões vai ser de outro jeito. Só que os dois têm o mesmo objetivo. O que eu quero fazer o ano que vem? Então, para o empresário que é pequeno, vamos fazer o seguinte, cara, qual que é seu plano? O ano que vem eu estou faturando 10 mil reais por mês, eu sou MEI, né? MEI já passou, 10 mil por mês já passou, né? 8 mil e pouco. Pois é, tem que aumentar esse trem, cara, tá louco. Mas vamos lá, eu faturo 8 mil reais por mês, 7 mil e poucos reais por mês, então eu faturo, sei lá, 80 e poucos mil reais por ano. O que é um planejamento estratégico? Cara, o ano que vem eu quero faturar 150 mil. Então o que eu preciso fazer para faturar 150 mil? Eu preciso vender tanto. Para eu vender tanto, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir atrás de tantos clientes. Para eu atingir esses clientes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tantas visitas. Fazendo isso, eu vou conseguir faturar 150 mil por ano. Beleza, eu faturando esses 150 mil por ano, qual que é a minha despesa? Eu faço tanto de retirada da empresa, eu vou ter que contratar um funcionário, etc e tal. Joga isso numa planilha mês a mês, você tem o seu custo anual. Chega no final do ano, você vai ver, vai dar lucro? Vai. Então, esse é o meu plano e eu já defini qual que é a estratégia. Vai lá e executa. Agora, te traz maior clareza. Te traz maior clareza. Você só está definindo o que precisa ser feito para você já entrar o próximo ano sabendo o que precisa ser feito e qual que é o resultado que você vai ter. Vai acontecer daquele jeito? Não, mas é por isso que você tem o plano. Para você ter um norte. E ali no meio você vai alinhando, ajustando. Entendeu? E quando a gente vai para um planejamento estratégico numa empresa que fatura 10 milhões, o passo a passo é o mesmo, só que de uma forma exponencial, sim, mais detalhada, com mais gente, exatamente, com custo maior. Então, quando eu quebrei na minha cabeça o peso da palavra planejamento estratégico, eu consegui fazer um planejamento. Cara, eu fiquei 10 anos sem fazer. Então eu posso ser um microempreendedor individual, cara, que pode eu vou fazer um planejamento estratégico. Entendeu? Se a palavra planejamento estratégico é muito pesada para você, fala, cara, eu quero colocar qual que é a minha meta do ano que vem. Vamos mudar isso para meta. Qual que é a minha meta? Minha meta financeira, minha meta de vendas, minha meta de visitas, minha meta de... A hora que você colocar todas as metas da empresa e o como você vai fazer essas metas, tá aí seu planejamento estratégico, resolveu. É aquele jargão popular, né? Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Então, se você vai atingir, se você vai crescer sua empresa, se você vai melhorar sua cultura, se você vai ganhar ou perder clientes, você não sabe. Você vai tocando o barco. Exatamente. Então aqui vos fala um cara que não tinha visão nenhuma da empresa. Cara, eu acordava 8 horas, ia trabalhar, se vendeu, se não vendeu, beleza, boleto ia chegando e ia pagando, aí cliente indicava fazer uma venda, ou seja, eu não sabia para onde eu ia. E assim eu fiquei durante muitos anos. Então eu vou te dar em dados reais, um testemunho, né, de resultado. Até 2021, nossa empresa faturava 32 mil reais, 38 mil reais por mês. Uhum. Uma delas, né? Certo. Uma delas faturava 38 mil reais por mês. Quando a gente começou a, de fato, olhar para onde a gente queria ir, como a gente ia chegar lá,
e colocar isso na planilha, etc e tal, e acompanhar os números, fazer o básico. Só o básico. Cara, quanto que eu quero vender o ano que vem? Seria bom a gente vender R$2.000 por mês. Seria bom a gente fazer isso. Tal, beleza. Vamos tentar cumprir isso daqui? A gente saiu de um faturamento de R$38.000, acho que 38, 40 mil reais, fechando o ano agora com 130. Em 3 anos. Caraca. A gente saiu de um faturamento de 30 e poucos mil reais, quase R$40.000, para R$130.000. Muito bom. Ah, Bruno, mas você tem uma estrutura muito grande. Tenho agora, antes eu não tinha. Antes, sabe o que eu tinha? Disciplina e força de vontade. Então é só isso que o empresário precisa, cara. A sua vontade de fazer dar certo tem que ser maior, você tem que ser obcecado por aquilo, entendeu? Você tem que ser obcecado por fazer dar certo, senão não vai funcionar. Primeiro obstáculo, se tiver, você vai cair. E eu sempre fui um cara assim, obcecado com as minhas empresas. Eu amo empreender. Então quando alguém chegar e falar assim, cara, a gente precisa bater esse número aqui, meu irmão, aquilo ali virava lei pra gente. A gente ia com sangue no olho e falava, cara, não tem nada que vai fazer com que a gente não atinja esse resultado. E graças a Deus, nos últimos 3 anos a gente tem cumprido todos os resultados. Caraca, muito bom. Eu tive o prazer de assistir uma palestra sua no Café com Amigos. Ah, sim. E eu achei muito bacana o material que você levou para o público lá. Você abriu uma planilha e lá nessa planilha tinha as metas, os índices, os indicadores que você acompanha nos seus negócios. E me chamou muito a atenção você citando agora a questão da meta anual. Que você traçava o seu planejamento e você tinha uma visão ali de toda aquela meta que você atingiria naquele ano e você vinha quebrando. Sim. Em metas mensais, metas semanais, metas diárias. E eu achei muito legal uma expressão que você utilizou, que a gente quase não escuta. Nanometas. Nanometas. Explica pro pessoal, como que faz nanometas? Cara, nanometas são pequenas conquistas que você tem no dia a dia. Então, como que a gente faz o nosso planejamento comercial, metas de vendas na empresa, né? A gente monta a meta do ano, eu divido ela por 12, eu tenho a minha meta mensal, e eu pego e divido por 4, eu tenho a minha meta semanal, e aí eu divido por 5, eu tenho a minha meta diária. Essa é a minha nanometa. Meu big number, né, a minha meta master é anual, é o que eu quero cumprir lá no final do ano, né? E eu tenho a minha nanometa. Então a maioria dos empresários ficam sempre olhando para a meta do mês. Aí vai dando ali dia 20, dia 25. Desespera. O cara começa a desesperar. Mas por que ele começa a desesperar? Porque ele está olhando para uma meta que ele tem que cumprir no final do mês. Mas ele não está olhando para a meta que ele tem que cumprir hoje. E passou mais um dia. Que é a nanometa. E foi mais um dia, e foi mais um dia. Então, peraí. O que eu não vendi hoje, eu tenho que vender amanhã. Porque se eu não vendi hoje, eu não me cobro por vender amanhã, a venda de amanhã não acontece, é 2 acumuladas. Depois é 3, aí depois eu faço só uma venda. Então a gente precisa ter o big number lá, que é a minha meta do ano, mas eu preciso ter a minha nanometa. E eu preciso comemorar a minha nanometa. Lá na empresa, toda vez que é feita uma venda, a gente toca um sino, cara. Eu comemoro cada venda. Entendeu? E a gente faz esse acompanhamento semanalmente. Por quê? Passou a primeira semana, eu não cumpri meta, eu vou montar um plano de ação para cumprir na próxima semana. Entendeu? E assim sucessivamente. Pô, não cumpri a meta do mês, teve algum problema de mercado ou interno na empresa, ou foi uma falha realmente na gestão, que pode acontecer, ninguém é perfeito, a gente falou, né? Empresas são feitas de pessoas. Sim, então pode cometer um erro. Não existe perfeição. Eu não bati a meta do mês, o que eu vou avaliar agora? A meta do trimestre. Então olha só, eu passei da meta diária, que é a minha nanometa, para a minha meta da semana. Então se eu não bati a meta da semana, eu vou correr para cumprir nas próximas 3 semanas. Né? E aí fui para a minha meta do mês. Cara, analisei a minha meta do mês, eu vou comparar ela com do trimestre. Do trimestre eu vou para o semestre. Do semestre eu vou para o ano. Então eu não tenho que ficar olhando só para a meta do mês ou para a meta do ano. Eu tenho que olhar para a nossa nanometa, que é a meta diária de venda que eu tenho que fazer. E não é só de venda. É de entrega, é de resultado, é de atividade. Então eu chego dentro da minha empresa hoje, eu sei qual que é a minha nanometa de atividade, de entrega que eu tenho que fazer. O que eu tenho que entregar hoje? Pode cair o mundo, isso aqui eu vou entregar.
que aí vem uma aula agora de produtividade para vocês. O que é produtividade? Muita gente se sente improdutivo. E a maioria das pessoas que se sentem improdutivos é porque de fato elas são produtivas, mas elas não conseguem ver isso. Clareza. Então o que é produtividade? É você finalizar o dia entregando aquilo que você se comprometeu a entregar. Então se você se comprometer a entregar uma atividade hoje e você entregar ela, pronto, você foi produtivo, porque você se comprometeu a entregar aquela atividade. Então isso é uma nanometa. Então eu chego na empresa hoje, cara, eu tenho uma lista de 10 coisas para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pontuar as 2 mais importantes. Se você tem alguma atividade na sua agenda que é urgente, tá errado. Porque urgente era algo importante, foi negligenciado e passou a ser urgente. Então tente manter dentro da sua agenda tudo que é importante e o que for importante você resolve, senão vai ficar urgente. Então, dentro da minha agenda, o que é importante eu resolver hoje? São 2 coisas? Marca essas 2 coisas. O seu foco é resolver aquelas 2. Ponto. As demais, vai aparecer outras demandas, você vai resolvendo, etc. Mas aquelas 2 você tem que resolver. Isso é produtividade. E isso é uma nanometa. E a gente não comemora isso. Entendeu? E essa clareza ela é importante porque, igual você falou, se você fica focado só no número lá no final, você esquece o de hoje. O de hoje. E se você esquece o de hoje, está tudo interligado. A gente falou muito aqui sobre pessoas, sobre cultura, sobre a experiência do cliente. Tudo está interligado. Tá tudo. Porque se você está pensando só naquele número lá na frente, tem aquela máxima também, que a jornada ela é mais importante do que o destino. Do que o destino. Chega lá no final, beleza, você vai comemorar a meta do ano, bater, uhul, planejamento estratégico pro ano seguinte, vamos dobrar, vamos crescer. Cara, mas o que você viveu? Toda aquela jornada durante o ano, todas aquelas pessoas, aquelas vidas transformadas, aquele propósito vivido. Exatamente. Cara, isso não tem preço. Exatamente, isso não tem preço. Já aconteceu com a gente da gente chegar no final do ano e não ter conseguido cumprir a meta. Por pouco, mas não cumpriu a meta. Só que a gente conseguiu formar um time tão engajado, cara, tão foda. Ao longo do ano entrou tanta gente boa no time que aquilo ali deu um gás tão grande para o próximo ano que a meta passou a ser irrisória. Caraca. Então o processo vale mais do que o resultado. Viver Por que a gente não bateu, não né? conseguiu bater essa meta? A gente não bateu a meta porque durante o ano a gente teve que fazer vários alinhamentos e troca de pessoal, e troca de sistema, e troca de processo, que a gente não conseguiu fazer isso tudo ao mesmo tempo e bater a meta. Só que esse processo fez a empresa crescer tanto a nível de gestão, a nível de equipe, de engajamento, de tudo mais, que aquilo ali valia mais do que a meta. E aí no ano seguinte, cara, a meta foi batida assim de uma forma muito tranquila. A gente podia até falar, pô, podia ter aumentado a meta, né, cara? Acho que nós fizemos errado. Nós subestimamos o time que a gente tinha. E você gastou um ano ali trabalhando, exatamente. Então, assim, cara, é valorizar o percurso, né? E sempre focar. Cara, a nanometa ela tem uma importância muito grande. Eu cara, achei muito legal grande. esse conceito. Eu nunca tinha escutado esse conceito nanometa. Achei muito legal. Ali né, no evento do Sal da Terra, cara, eu tentei levar algo mais vivencial. Então você viu que eu levei muito print. Sim. Eu tentei levar provas de que aquilo que eu estava falando era aquilo que eu vivia, e que eu vivia e aplicava. Legal. Entendeu? Então eu tentei levar algo mais prático pra galera. E cara, foi um evento muito bacana. Eu gostei muito de ter participado. Nossa, muito bom. Foi sensacional. Tem alguma outra história que você gostaria de contar pra nós? Cara, eu acho que na minha vida como empreendedor, o que me marcou muito foi quando eu quebrei em 2015. É um pouco... A galera romantiza muito quebrar, né? Fechar a empresa. É muito romantizado. Porque a gente vê muitos empresários de sucesso que quebraram 5, 7, 10, 15 vezes. Só que, cara, isso não é bonito. Isso faz parte da história dele. Entendeu? Você não precisa quebrar para poder crescer e prosperar. Do mesmo jeito que a gente tem empresários que quebraram várias vezes e hoje têm sucesso, tem vários empresários que nunca quebraram. Que aprenderam com o erro de outras pessoas e não erraram. E eu gosto muito de tocar nesse assunto porque eu não quebrei por falta de dinheiro. Eu não quebrei por falta de venda. Eu quebrei por arrogância e prepotência. Porque eu sempre fui um cara da área de vendas. Eu sempre consegui vender, eu sempre consegui fazer dinheiro muito rápido.
Só que a minha arrogância, a minha prepotência de achar que eu era o cara e que todo mundo que estava na empresa estava ali para me servir, fez com que eu quebrasse. Porque a minha arrogância não me deixou fazer a gestão da empresa de forma correta. A minha arrogância não me fez buscar conhecimento em gestão, buscar conhecimento em pessoas. E isso me levou à falência. E pra você ter uma ideia, tanto que a arrogância e a prepotência destrói, eu tinha na época 4 funcionários, tinha um escritório, ficava ali no Aparecida. Sim. Tinha um carro quitado. E eu tive que desfazer o escritório, mandar todo mundo embora, voltar a trabalhar em casa. E eu, na época, eu tinha um sócio, eu e o sócio, o Leandro. Cara, sou eternamente grato a aquele cara, porque ele era programador e ele teve que fazer financeiro e cobrança. Caraca. Então você pensa o tanto que ele era parceiro. Porque um programador, um cara que é programação, ter que lidar com pessoas, fazer financeiro e cobrança, irmão, ele foi um parceirão na minha vida. Com certeza. A gente teve que mandar todo mundo embora, ficou só eu e o Leandro, 2015, trabalhando de home office. Cara, 2015 ninguém falava de home office. A gente teve que trabalhar de home office. E eu só fui entender, na minha cabeça, que eu tinha quebrado o dia que eu comecei a buscar conhecimento, me quebrei todo por dentro, tive que me reconstruir como pessoa, entender que eu era arrogante, que eu era prepotente. E aí, anos depois, com um nível de consciência maior, eu olho para trás e falo assim, cara, eu quebrei. Eu sento para conversar com a minha esposa sobre esse assunto e eu falava com ela, não, tá tudo tranquilo, é só uma fase. Foi bom eu não ter enxergado aquilo, que talvez eu poderia ter levado uma porrada maior do que eu suportava, mas eu encarei aquilo como um momento. Cara, é um momento, é uma fase, eu vou reconstruir isso daqui e foquei de fato em reconstruir e conseguir. Mas eu consegui por quê? Porque inconscientemente eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a abrir meu coração, entender que eu era pequeno e que eu não ia conseguir prosperar com isso. E aí quando eu tirei a arrogância e a prepotência do meu coração, eu consegui enxergar que de fato eu tinha quebrado, cara. Eu não fiquei devendo fornecedor, não fiquei devendo parceiro, amigo, fiquei devendo banco. Uhum. Mas aí eu fui entender que eu tinha quebrado. Anos depois. Então, para quem é empresário, cara, eu acho que a arrogância e a prepotência é o maior inimigo que o empresário pode ter. Quando eu entendi que o meu papel era formar outras pessoas e desenvolver outras pessoas para me ajudar a crescer, foi quando eu comecei a crescer. Quando eu quebrei, para você ter uma ideia, eu cheguei a contratar um profissional que ele trabalhou para mim 6 meses. E aí, o dia que ele conseguiu um outro emprego, ele me chamou para conversar e falou, Brunão, eu vou sair da empresa e tal, vou para outra empresa. Eu falei, cara, por quê? Ele falou, cara, posso ser sincero com você? Eu falei, por favor. Ele falou, cara, tem 6 meses que eu tô aqui. Eu nunca fiz nada. Você continua fazendo os atendimentos, você continua fazendo o financeiro, você continua vendendo, você continua fazendo tudo. Eu tô aqui há 6 meses, eu acho que eu devo ter feito uns 5 ou 6 atendimentos. Não faz sentido você me pagar para ficar aqui olhando você trabalhar. Caramba. Olha que loucura, cara. Que loucura. Olha o nível de controle, de obsessividade que eu tinha. E foi isso que me levou à falência, fazer eu quebrar. Então, cara, você quer empreender, entenda, o seu papel como empreendedor é formar e desenvolver pessoas. Ponto. Se você conseguir fazer isso bem feito, acredite, sua empresa vai prosperar e vai dar lucro. Não tem como não dar. Muito bom. Bruno, depois de tudo isso que a gente falou aqui, eu acredito muito no propósito. Um propósito muito, maior. Muito. Pra gente que acredita em Com Deus. certeza. Tudo é no momento dele, tudo é na hora dele. Então até essa fase ruim que a gente passa é um momento que a gente vai entender só depois. Sim. Então hoje você falando aqui, contando a história, você entende essa trajetória, essa jornada. Sim. E o quão foi transformador para você. Foi uma preparação. Uma preparação para algo melhor que viria. Então tudo, a gente pode fazer o melhor planejamento estratégico, treinar as melhores pessoas, fortalecer a melhor cultura, mas o propósito tem que estar alinhado. A gente volta no propósito. Sim. Porque se hoje você vende a sua empresa, você continua. Porque o seu propósito é maior. É o mesmo. É o maior. Cara, a empresa não é minha. A empresa é dele.
entendeu? O dia que eu entendi isso, o dinheiro não é meu, o dinheiro é dele. A empresa não é minha, a empresa é dele. Então, nós somos seres humanos falhos. Eu tento estar sempre próximo da palavra, sempre próximo dele. Tem as minhas recaídas, acho que é comum a gente ter isso, até a gente conseguir chegar num nível de maturidade para isso não acontecer. Ainda não cheguei lá, infelizmente. Mas eu sempre estou na palavra. Então eu já entendi que a empresa é dele, que o dinheiro é dele, e que toda e qualquer decisão que eu tomar tem que estar alinhado com aquilo que ele colocou de propósito na minha vida. Então eu sempre tento tomar essa decisão. Quando eu vejo ali que a razão está tomando conta, que a ganância ou que a fome por poder, cara, volta, faz uma oração e fala, cara, o que o Senhor quer que eu faça para tomar essa decisão? Então, cara, entenda, tudo que você tem é dele. Amém. O mesmo poder que ele tem para te dar, ele tem para tirar. Amém. Então, eu aprendi uma coisa num curso que eu fiz no Céu da Terra, cara, que me marcou muito. E sempre que eu vejo que eu estou na ingratidão ou que eu estou reclamando muito, eu tento lembrar dessa frase, trazer ela para o meu coração e falar assim, quem não é grato no pouco, não é digno do muito. Então, cara, seja grato pelo que você tem e trabalhe para que a gratidão faça você merecedor demais. Então, seja grato no pouco, cara, que Deus vai te prover com muito. Amém. Você que é empresário, está aqui assistindo Pode Saber, nosso convidado Bruno. A gente encerra com essa mensagem final, falando para você que há um propósito maior para o seu negócio, para transformar vidas, para entregar um produto e um serviço de qualidade que gere uma experiência no seu cliente, que faça diferença na vida do seu cliente e das pessoas que fazem parte do seu time. Bruno, deixa a mensagem final. Cara, a mensagem que eu gostaria de deixar eu tenho um quadro lá na minha sala, acho que você não teve a oportunidade de ir lá ver, que é foco, fé e execução. Já vi foto. Isso, foco, fé e execução. Eu acho que essas 3 palavras definem assim o que um empreendedor de fato precisa ter. Cara, fé. Fé é acreditar de fato em uma coisa, de que aquilo vai acontecer. Entender que o divino, se for da vontade dele, o divino vai interferir e vai fazer acontecer. Então, fé é você acreditar de verdade. Isso foi uma coisa que eu sempre tive desde o momento que eu resolvi empreender. Eu sempre acreditei que ia dar certo. Nossa. Foco é, cara, você olhar para um ponto que você quer chegar e não interessa as curvas que você vai ter que fazer, as montanhas, os altos e os baixos. Seu olhar está sempre ali, ó, eu quero chegar ali. E execução. Porque não adianta você ter fé, não adianta você ter foco se você não colocar a mão na massa e ir lá e executar. Inclusive, a indicação de um livro muito bacana chama-se Execução. Não lembro exatamente o autor do livro, mas chama Execução. A gente fez a leitura dele na empresa e, cara, magnífico. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, cara, e isso não é só como empreendedor, tá? Isso é pra vida. Na vida. Foco, fé e execução, cara. Executa, faça cumprir essas 3 coisas na sua vida pessoal e na sua vida empresarial e não tem como dar errado. Caraca, muito bom. Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, contribuindo para os nossos empresários que vão fazer diferença nesse Brasil, igual a gente tem feito. Sim. Muito obrigado, você que assistiu o nosso podcast. Se inscreve aqui no nosso canal, segue o nosso conteúdo, comenta aqui embaixo assuntos, temas que você tem interesse que a gente possa trazer para vocês nos próximos episódios. Muito obrigado. Obrigado.